Oi, gente, aqui é a Lorena. Sejam bem-vindos ao canal Luzes Encantadas. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente, um vídeo que eu gosto muito de assistir no canal de outras pessoas, e eu vi ele lá no canal da Maíra e decidi fazer também, que é contar pra vocês como eu me tornei leitora. Eu tenho poucas lembranças, minha memória é um pouco ruim, mas do que eu tentei puxar aqui na memória, eu acho que é isso. Eu comecei a ler bem novinha, meus pais sempre incentivaram isso em mim. E o primeiro livro que eu li, que na verdade eu escutei, foi em disco. Quem é da época do disco aí, do rádio, eu tinha um toca-discos em casa, minha família tinha, e o meu pai trouxe da revista, vendia, acho que era na revista, no jornal Na Banca, não lembro, um livrinho, e aí no disco ele ia contando a história que estava no livrinho. Eu lembro que na época eu não liguei muito pro livro, eu gostava mais de ouvir porque era história musical, então contava um pouquinho da história e cantava a musiquinha. E o primeiro disco que eu lembro de ter escutado foi da história da Sinhá Marreca. Meu pai canta essa música até hoje, surtado. A Sinhá Marreca e as empadinhas dela. Uma marreca fazia empadinha de camarão. Foi o primeiro livro que eu escutei. Eu escutava esse disco todos os dias de manhã. Acho que ninguém devia me aguentar mais. Então foi o primeiro livro que eu li. E aí depois, o primeiro livro físico mesmo que eu ganhei, cheio de histórias, que eu lembro que eu devorei. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu me lembro que eu estava começando a ler e eu comecei a ler com ele, que é o Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. Eu já amava a Disney nessa época, então pra mim foi assim, tudo na minha vida ganhar esse livro. Eu guardo ele até hoje, ele já tá destruído, na verdade ele tá com a minha sobrinha, ela adorou, ela ama a história da Bela e a Fera, inclusive ela só lê essa. Lê não, né, porque ela não sabe ler, mas ela conta do jeito dela essa, então o livro tá com ela, mas ele me acompanhou durante muito tempo. Eu li, reli esse livro, tinha maior ciúmes e foi o primeiro que eu lembro de ter lido assim, história por história. Foi meus pais que me deram também, daquelas pessoas que passavam, ambulantes mesmo, que passavam, né, na rua vendendo, iam em escolas. Meus pais sempre compravam, meus pais tinham um comércio na época, e eu lembro que esse livro foi comprado lá, o rapaz chegou vendendo e o meu pai ou a minha mãe, não lembro agora, comprou pra mim. E nessa época também, não sei se é da época de quem tá assistindo, mas iam umas pessoas fazerem uma divulgação nas escolas, vendendo enciclopédias, vendendo livros, que eram os livros que a gente usava para fazer trabalho, que não tinha o Google. Meus pais sempre compravam. Eu chegava em casa com um bilhete, não importava se fosse caro, se eles não tivessem condições, eles sempre compravam. E eu adorava ler esses livros. Eram livros didáticos, mas todos os textos que tinham, eu gostava de ler nesses livros. Então eu acho que foi por isso que depois, quando o ambulante passou vendendo a história, né, os clássicos, os meus pais decidiram comprar pra mim. E eu lembro que isso eu devia ter uns 6, 7 anos. Fiquei nessa de ler esses clássicos favoritos de todos os tempos até mais ou menos a primeira, segunda ou terceira série. Eu não tenho lembrança de ter lido outros livros aí nesse período. Mas quando eu fui pra terceira série, que foi uma transição muito difícil, porque eu tive que mudar de escola, aconteceram várias coisas na minha família, eu tinha aula de leitura ali na escola. E eu me lembro que foi quando eu virei leitora mesmo total, porque eu não me adaptava na escola, eu não me adaptava com as pessoas, o meu período escolar foi difícil. E ali naquela aula de leitura era a hora que eu me descobri que eu tinha pra ficar assim no meu canto, quietinha, porque ninguém queria ler. Era aquela cena de filme mesmo, todo mundo conversando, brincando, zoando e eu lá quietinha no meu cantinho lendo. A professora chegava, esparramava assim os livros em cima da mesa dela e aí você ia lá e escolhia. Eu era a única que ia lá escolher, a professora ia embora e eu ficava lá lendo. E a lembrança que eu tenho dessa época, eu lia muito, muito, muito a coleção Vagalume. Eu tenho na minha cabeça que todos eram da coleção Vagalume, mas eu sei que tinha uns que não eram. E inclusive os que não eram, que são meus favoritos até hoje, Meu Pé de Laranja Lima, O Jardim Secreto e A Princesinha. Eu acho que eu li e reli esses livros durante o ano todo na aula de leitura, e aí eu levava pra casa, a professora deixava eu levar pra casa. E tem um que eu li, gente, eu não lembro o nome assim mesmo, cara, mas eu queria muito lembrar qual é esse livro, foi o primeiro romance que eu li, romance assim, romântico. E eu lembro que o menino se chamava Marcelo,
Marcelo. Era uma história de amor entre Marcelo e a menina, eu não sei o nome. Foi o primeiro romance que eu li e eu adorei. Li na escola também. Então eu ficava revezando entre esses 4, A Bruxa Salomé e todos da coleção Vagalume. Eu sou apaixonada pela coleção Vagalume. Teve um burburinho aí que eles iam lançar de novo, mas acho que não foi pra frente, né? Mas se lançar, eu com certeza vou comprar. Os títulos que eu tenho em mente, que eu amava da coleção Vagalume: Sozinha no Mundo, A Ilha Perdida, A Montanha Encantada. Acho que A Ilha Perdida e Sozinha no Mundo eram os meus favoritos. O Escaravelho do Diabo, Um Cadáver Ouve Rádio, mais qual? Na Mira do Vampiro. Nossa, Na Mira do Vampiro era ótimo. Primeiro romance policial, assim, que eu li, que era da coleção Vagalume. A história se passava num lugar onde trabalhavam vários office boys, e aí começava a sumir algumas coisas. Muito bacana esses livros, muito bacana. E eu lembro que eles me acompanharam durante o ensino médio quase que inteiro, assim, entre a escola e o ensino médio. Eu ficava lendo esses livros aí, da coleção Vagalume, porque eu pegava eles na biblioteca. Os meus pais não tinham dinheiro pra ficar comprando livro. Acho que eu nunca tinha nem entrado em uma livraria. Eu só conhecia mesmo pra ler a escola e a biblioteca. Então eu ficava lendo e relendo. Acho que daí é que vem essa minha mania que eu tenho de ler coisa repetida, de ficar relendo o livro. Acho que de tanto que eu relia, porque eu ia na biblioteca, eu só pegava os mesmos livros. A Princesinha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu reli, sabe, aquele livro. Então acho que vem daí essa minha mania de reler. Mas então eu fui pro ensino médio e eu conheci outros livros, porque aí chegavam livros novos na biblioteca. E eu lembro que eu era apaixonada em Nicholas Sparks e em todo aquele drama dele. Não que eu odeio hoje em dia, mas nossa, fazem anos. Acho que o último livro que eu li do Nicholas Sparks foi O Casamento. Mas eu era assim, apaixonada, Um Amor pra Recordar, Diário de uma Paixão. Nossa, louca, era louca por esses livros do Nicholas Sparks. E aí, minto, antes de Nicholas Sparks eu fiquei louca por diários. Eu peguei na biblioteca o Diário de Débora, que é um livro que eu tenho muito carinho, que eu guardo até hoje comigo. Ele era da edição da Capricho e essa foi uma amiga que me emprestou. Foi aí também que eu comecei a ler revistas da Capricho, Atrevida, Atrevidinha, aquelas. Mas eu lembro que o Diário de Débora era da Capricho, uma amiga me emprestou e eu fiquei assim viciada na vida da Débora. Aí comprei diário e fiz diário pra mim também. E aí comecei a ler o Diário da Princesa, e como tem um pouquinho de romance lá, que aí eu comecei a ler, interessar por romance. Os livros do Nicholas Sparks. E então, lendo tudo do Nicholas Sparks, eu não sei como. Aliás, eu sei sim como, tá? E nessa época é engraçado, eu detestava livro de fantasia. Não gostava de nada fantasioso. Eu era muito... não sei o que eu era. Meio estranho, eu não tinha personalidade, sabe? Eu não tinha nada. Eu era comum. Eu não tinha nada de extraordinário, assim, pra contar, pra falar que eu era. E eu lembro que eu não gostava de fantasia. Nos livros da escola, assim, quando tinha aqueles textos de apoio no livro de português, às vezes tinha alguma coisa de fantasia e eu ficava, nossa, gente, que saco. Ah, inclusive me veio uma outra lembrança aqui que eu tenho. Eu li um livro na escola, um livro educativo lá, que queria conscientizar a gente do Greenpeace, né? Aí chamava O Torrãozinho, alguma coisa, As Aventuras de Torrãozinho. Ele era uma sementinha e ele ia passando por vários locais e falando como tava o solo. E eu lembro que na época eu li, gostei, mas eu achei muito fantasioso. E aí eu passei a não querer. Voltando um pouquinho, eu sei que já tava lá no ensino médio. Eu vi Harry Potter, Câmara Secreta no cinema, tá? Guardem essa informação. Fui assistir, gente, eu lembro até hoje a roupa que eu tava. Eu tava com uma sandália laranja da Vanessa Camargo, aquela que tinha brilho, e com aquelas meias coloridas. Meu Deus do céu. Enfim. E aí eu lembro que eu fui no shopping uma vez. Foi a primeira vez que eu entrei na Saraiva. E aí tinha lá um livro da Marian Kiss. E era o Tem Alguém Aí, que inclusive é o meu favorito da vida. Eu lembro que ele tava caro pra caramba, tipo R$60. Eu nem sei de onde eu tinha. Eu não sei porque eu tinha dinheiro pra comprar aquele livro, mas eu fui e comprei. E eu li. Gente, nossa, eu amei demais. A história me pegou assim, de um jeito. Ele é um favorito meu até hoje. Apesar de eu não gostar de Tiklit, não curto muito, tá? Às vezes eu até tento pegar pra ler, mas não curto muito não. Só que na época, quando eu li o Tem Alguém Aí, eu acho que ele é muito mais sobre superação do que Tiklit em si. E acho que foi por isso que eu gostei. Mas aí eu li Melancia, eu li Férias. E aí eu danei a querer comprar livro da Marian Kiss na Saraiva, que na época era assim, caríssimo. E eu não tinha condições pra isso, né? Então eu comprava um a cada, sei lá, a cada um ano. E eu li todos da Marian Kiss. Ela se tornou, assim, uma favorita pra mim. Então nessa época eu só ficava lendo Marian Kiss, porque não tinha como eu ler um monte de livros,
porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E aí, com o advento da internet, descobri o Submarino. A minha mãe tinha um cartão de crédito e eu não sei como que eu descobri que dava pra comprar por cartão de crédito. E, gente, eu juro que eu também não sei. Ah, não, sei sim. Nossa, eu vou lembrando das coisas falando. Na quinta ou sexta série, ou pode ser quarta, um amigo meu apareceu com o Harry Potter e o Cálice de Fogo. E eu lembro que a gente tava numa aula que nem sei se era aula aquilo, não sei se o professor tinha. Eu acho que o professor tinha faltado. Tava super uma bagunça. E aí o Vinícius chegou com esse livro, tipo, ai, eu amo Harry Potter. Eu lembro que ele tinha um cuidado, assim, com os livros dele, um carinho. Ele encapava tudo com papel contact, não podia, tipo, dobrar, não podia fazer nada. E eu nunca tive essas frescuras. Eu, na minha opinião, o livro ele tem que ser manuseado, tem que ser vivido, tem que rasgar a página, tem que cair café em cima. Não, café em cima dele também não, mas se cair, eu não tinha nada dessas frescuras. E aí, nessa aula, eu gostava muito de ler, né? Sempre amei. E eu não queria ficar bagunçando, eu não queria ficar na minha. E eu peguei esse livro dele e comecei a ler. E aí eu acho que eu li muito. Eram 2 tempos de aula. Não sei o que soltaram a gente naquela sala de aula sem fazer nada. E aí eu comecei a ler Harry Potter e o Cálice de Fogo, sem ter lido nenhum. E eu amei muito, mas essa aula não terminou bem. Eu acabei rasgando o livro. Foi um acidente. Eu acabei rasgando o livro e ele era muito esperado por livro. Algumas pessoas vão entender e hoje em dia eu entendo, mas ele ficou assim, em surto mesmo. Acho que ele só não parou de conversar comigo porque a gente não era da mesma turma, por isso que eu tô falando, tava um auê, que ele nem é da mesma turma que eu e tava na minha sala. Eu acho que aí, por ele ter ficado um tempo sem olhar pra minha cara, depois a gente voltou a se falar, mas ele me falou, eu não vou te emprestar mais nenhum livro, não adianta. E aí ele me tomou, foi embora, foi aquela cena de filme. E eu tipo, nossa, para de ser surtado, sabe? É só um livro e tal. E aí eu fiquei com tanta raiva na época, eu lembro que eu fiquei com raiva que eu cheguei em casa, tinha telefone fixo ainda. Eu liguei pra todas as livrarias que eu consegui encontrar no catálogo, gente, meu Deus do céu, pra perguntar quanto que era o livro e quanto que eram todos os livros do Harry Potter, porque eu falei, amanhã eu vou chegar na escola com todos, porque ele falou que não vai me emprestar mais e ele vai ver. Aposto que ele nem tem todos. Não cheguei com nenhum, né, porque era caríssimo e também nem consegui comprar outro pra ele. Eu lembro que eu fiquei mal com isso, foi a primeira vez que eu comecei a me consumir com as coisas, assim, eu tenho essa lembrança muito fixa. Fiquei pensando muito naquilo, querendo muito, enfim, né, sentimentos meio ruins aí. Mas aí eu fiquei com muita vontade de terminar a história. E eu lembro que eu tinha parado bem no início, né? Porque o Cálice de Fogo é um pouco grande. E aí eu queria continuar a história de qualquer jeito. O que eu fiz? Fui ver os filmes, né? Que é uma coisa que eu me arrependo até hoje. Mas aí eu fui ver os filmes até eu ter dinheiro pra comprar os livros. E aí com a internet, tá? Deu uma promoção no Submarino. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, compra pra mim. Eu preciso ler esses livros. E aí foi a primeira coleção de fantasia que eu ganhei da minha mãe. E foi Harry Potter. Eu comprei todos os livros e aí eu comecei a ler desde o primeiro até o final. E nisso eu já era amiga do Vinícius, já tinha passado assim esse sentimento, mas aí a primeira fantasia que eu li e amei, gostei, foi Harry Potter. Foi a primeira fantasia que eu li. E aí, gente, dali eu desembestei. Eu me tornei escritora, na verdade, escritora de gaveta, né? Porque aí eu ganhei computador, aliás, eu já tinha, né, computador. E aí veio o Orkut, aí eu descobri as web novelas, e aí eu escrevia e lia muito e comecei a escrever várias coisas que eu nunca não publiquei, tenho até hoje, mas eu lembro que eu escrevia muita fanfic não, que na época chamava web novela, eu escrevia lá no Orkut, com RBD, inclusive euzinha era a personagem lá, e eu me colocava no meio de todas as histórias que eu escrevia, e a partir daí foi que eu desembestei, aonde eu encaro como divisor de água, sabe? Quando eu terminei de ler Harry Potter, aí que a minha mente se expandiu, aí que eu vi que existiam muitos outros gêneros, muitas outras histórias, e que era assim, um mundo de possibilidades de leitura pra mim. Eu poderia achar livro de qualquer coisa e que eu poderia dar outra chance pra outros gêneros que eu iria gostar. E aí eu finalizo, né? Finalizo não, que eu considero como uma divisão de quando eu de fato me tornei leitora. E aí eu não parei mais de ler, fui dando chances pra outras coisas, conheci outros livros através da internet, comecei a escrever, fiz blog, aí todo esse universo
universo literário se consolidou a partir das minhas primeiras leituras, que vem desde quando eu era pequenininha. Então, assim, eu tenho que agradecer muito aos meus pais, né, por ter incentivado, mesmo a gente não tendo muito dinheiro, mesmo eu não sabendo direito aonde procurar, a escola não me incentivou tanto. Tinha toda aquela polêmica, né, dos clássicos. Eu não tenho lembrança de eu lendo os clássicos, mas eu tenho lembrança de que eu era muito boa em português e que tudo de literatura, de todos os livros, eu passava, tirava 10, minhas amigas me pediam orientação na hora de fazer a prova, então eu sei que eu li, mas também fugiu, assim, da minha mente. O único que eu tenho lembranças mesmo foi Memórias de um Sargento de Milícias. Ah, e tem um livro, meu Deus do céu, esse livro, quando eu comecei a pegar livro na biblioteca pública, gente, como eu amo esse livro, é Memórias de um Burro. Eu vou até pesquisar, porque tem um que também chama Memórias de um Burro, mas não é o que eu li. E esse livro foi o primeiro, assim, que me emocionou. O primeiro que eu tenho lembrança de ter me emocionado de fato, além de Meu Pé de Laranja Lima. Na verdade, mentira, eu me emocionei com Meu Pé de Laranja Lima, a Princesinha e esse Memórias de um Burro. É um burrinho, ele vai passando, né, de casa em casa, e aí ele salva uma garotinha de um incêndio. Ele era de capa dura, ele era da biblioteca. Nossa, eu tenho muita vontade de reler essa história pra ver se eu vou conectar de novo, sentir todas essas coisas. E aí é isso, gente, o meu início na literatura foi esse, então veio desde pequenininha. Teve pausas, né, porque como eu disse, eu não tinha dinheiro pra ficar comprando livro. E aí nessas pausas eu relia, e acho que eu carrego isso comigo até hoje. Eu adoro reler livro, não sei porquê, não sei se tem alguma coisa a ver com a minha personalidade, mas eu adoro reler, adoro rever as coisas. E também devido à minha memória ser fraca, eu acabo esquecendo muito rápido, então isso é bom. E aí a partir daí eu não parei mais de ler, leio até hoje, e aí é aquilo, às vezes dá ressaca, às vezes não quero ler, às vezes quero ler só um gênero. E aí esse surto literário que vocês devem passar por isso também, todo mundo já passou. E eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de relembrar. E me contem aqui das memórias que vocês têm com leituras, quais foram as primeiras leituras que vocês fizeram e não pararam mais. Me sigam nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.